Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. E hoje a gente vai discutir a seguinte questão, né? Vale a pena estudar marxismo pelo YouTube? É um tema muito recorrente, eu recebi muitas questões relacionadas a isso, e eu sempre fugi dessas questões, e sempre com a mesma. Eu sempre comentei, né, que para discutir esse tema eu ia precisar de bastante tempo, porque acabar aqui entrando em algumas polêmicas, né? E como eu gosto, né? Eu gosto de quando entrar em polêmica, entrar assim, de tentar deixar bem claro os pontos, né? Não ser aquele negócio de deixar muito no ar, né? Então eu sempre comentei que para eu discutir esse tema, eu ia precisar de bastante tempo, ia precisar fazer um roteiro bem fechadinho. E aí o que aconteceu? Para fazer hoje, né, eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, vai ser até um vídeo longo. E eu fui ao longo aí das últimas semanas, né, aos poucos delimitando o que eu ia tratar, como que eu ia tratar, o que eu ia deixar de fora. Então eu vou até esse slide aqui, eu até resolvi fazer em slide, eu nem ia fazer em slide, eu ia fazer naquele formato, falando diretamente com a câmera, né, que é para tentar dar o tom que eu queria para esse vídeo, né, de não ser um tom polemizador, mas como que o roteiro acabou ficando bastante longo e eu quero enfatizar alguns pontos bastante específicos, eu acho que não tinha como fugir desse formato de slide aqui, então vai acabar ficando até um vídeo quase bem no formato do nosso mini curso aqui, vai ser quase que uma aula tal. Não era o tom que eu queria, mas eu acho que vai ser o tom necessário para evitar polêmicas desnecessárias, ou para que a gente consiga assim, enfatizar aqueles pontos que eu acho que são mais importantes para essa discussão. Então, o que eu vou fazer aqui? Para discutir se vale a pena estudar marxismo no YouTube, os problemas, né, de estudar marxismo no YouTube e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar o conteúdo que a gente pode trazer no YouTube, né, o conteúdo que o pessoal tem trazido no YouTube, com o conteúdo que é trazido, né, por meio de artigos científicos, né, artigos de divulgação científica, em eventos aí, acadêmicos e mesmo em sala de aula, principalmente no contexto universitário, né, onde que esses temas são tratados, né, com um pouco mais de espaço e mais seriamente. Então, eu vou comparar as possibilidades, né, o conteúdo do YouTube com o conteúdo que eu tenho visto em artigos, conteúdo que eu vi em sala de aula. E a proposta aqui não é. Isso aqui tem que deixar bem claro. A proposta aqui não vai ser fazer propaganda de canais específicos, nem do meu. E também não vai ser criticar conteúdos específicos. Então, para isso, eu não vou falar, eu não vou citar nenhum canal aqui, eu não vou endereçar nenhuma crítica especificamente a tal pessoa ou a tal vídeo. Justamente porque, para fazer isso, se eu fosse endereçar a crítica a uma pessoa específica, a um vídeo específico, eu teria que citar, e aí, para fazer um negócio que ficasse satisfatório, ou que atendesse pelo menos aos meus padrões, eu ia ter que parar e falar especificamente do vídeo. E aí, ia entrar naquela arbitrariedade, escolher um vídeo específico, escolher uma pessoa específica, coisa que eu não quero fazer. Então, até quando for, obviamente, né, que o próprio recurso aqui eu vou ter que dar exemplos, né? Mas eu vou me controlar aqui para sempre dar exemplos de questões de canais, né, que estão fora aqui do universo do marxismo e às vezes até questões, né, que são tratadas no YouTube, mas eu vou tentar trazer exemplos de fora do YouTube. Tudo isso para evitar ao máximo polêmicas desnecessárias, né? Então, reforçar bem, o objetivo aqui vai ser o seguinte, né? Auxiliar, eu vou apresentar alguns cuidados, tentar ajudar mesmo quem está querendo utilizar o YouTube como uma ferramenta de estudo, né? E o ponto mais importante que eu para trazer aqui, né? O meu critério para avaliar conteúdo aqui, cuidados, é critério científico. Então, isso tem que deixar bem claro. Eu não tô. Porque é um problema, obviamente, quando a gente está falando de marxismo, né? A gente está falando também de uma atuação política, né? Da militância, né? Eu já deixei isso claro várias vezes, né? Eu não pertenço a nenhuma organização, né? Eu sou um péssimo militante, eu não tenho histórico nenhum de militância, então não tenho nem como avaliar a qualidade dos canais quanto à questão da militância, né? O meu critério vai ser exclusivamente científico. Então, inclusive algum conteúdo que pode eventualmente ser cientificamente ruim pode ter algum mérito para a militância, né? Isso eu não vou poder avaliar.
Que a gente vai fazer aqui então? Primeiro eu vou falar um pouquinho de forma bem geral, até pensando aí, quem gosta de estudar outras coisas para além do marxismo. Vale a pena estudar no YouTube, né? Eu, por exemplo, eu consumo muito cursos, eu estudo muito pelo YouTube, coisas muito longe do marxismo. Eu vou até comentar aí algumas coisas aqui. Então eu vou falar um pouquinho, né, como que vale a pena e o que não vale a pena. Eu vou falar, aí eu vou entrar de fato, né, no nosso mundo aqui do marxismo, falar um pouquinho, né, da qualidade do conteúdo. Como que eu vou fazer algumas críticas à qualidade, né? Eu vou também, para ser justo, eu vou falar de dificuldades, né, que os produtores de conteúdo enfrentam aqui no YouTube, que tem algumas vantagens, sem dúvida alguma, tem uma série de vantagens em relação à sala de aula, mas tem muitas desvantagens também. Eu vou comentar isso detalhadamente. E aí, por fim, né, a grande moral da história ali é que o que eu acho que eu vou trazer de mais interessante aqui é os cuidados que eu acho que a gente tem que tomar para aproveitar, né? Porque eu não vou querer fazer nenhum suspense aqui. Eu acho que vale a pena. Pô, eu não teria um canal no YouTube se eu achasse que não valia a pena utilizar o YouTube como uma ferramenta de estudo, né? Mas o fundamental, né, é ter alguns cuidados, conhecer esses limites, né? Aquilo que a gente tem que saber de antemão, né, para poder absorver o conteúdo da melhor forma possível. Então vamos começar. Vale a pena estudar pelo YouTube? Agora estou falando aqui de forma geral ainda. Pensando, quero, sei lá, estudar arte, quero estudar ou qualquer outra coisa. Vou utilizar o YouTube como uma ferramenta de estudo. Vale a pena? Eu acho que tem vantagens, mais vantagens do que desvantagens, né? Eu nem fiquei contando aqui quantidade aqui, porque também tem uma, não quero que seja simplesmente uma questão, aqui tem 4 tópicos e no próximo vai ter 4 tópicos. Eu acho que os pontos positivos, né, que eu marquei aqui nas vantagens, eles são muito maiores do que os pontos negativos que eu vou apresentar na sequência. Primeiro ponto aqui, eu acho que o YouTube, né, esse formato de estudar pelo YouTube, ele permite que a gente tenha, né, ele exige, né, que a pessoa tenha um papel muito mais ativo. Vamos pensar assim, pô, você vai entrar num curso universitário, você se matricula lá, tem uma grade fixa, você vai estudar, você vai ficar preso na estrutura curricular do curso, né? Aqui no YouTube não, ele exige o tempo todo que você saiba fazer as perguntas, né, para te indicar os vídeos. Aí você começa a ver um vídeo e fala, opa, eu preciso entender melhor esse ponto aqui. Você vai lá e faz a outra pergunta, vai para outro vídeo. Então exige uma postura muito mais ativa, né, de você ficar o tempo inteiro reagindo e buscando conteúdos, né, que vão complementando aquilo que você está vendo, né. Também permite que a gente entre em contato com conteúdos muito diversos daquilo que a gente entraria, né? Até não só por uma questão, por exemplo, essa questão de curso universitário. Eu vou fazer, sei lá, por exemplo, fiz administração. Então eu fico preso ali a temas, né, que orbitam ali em torno, né, do universo da administração, né? Eu jamais ia ver alguma coisa relacionada à estética, por exemplo, questão de arte, questão de literatura, num curso de administração. Quando a gente traz, né, o YouTube, né, como uma ferramenta de estudo, a gente tem acesso a esses conteúdos diversos. Mas não é só com relação a isso. Vamos pensar, por exemplo, eu sou um cara, né, que estou aqui no universo, né, eu sou marxista. Se tivesse aqui um evento, por exemplo, da escola austríaca, que é o Instituto Mises Brasil, aqui na cidade, eu não ia fisicamente lá e assistir a palestra. Aqui no YouTube eu entro, assisto, eu não tenho que me submeter a ficar conversando com ninguém, ver todo aquele cerimonial, todas aquelas coisas, e é uma experiência enriquecedora, né? Tanto que eu tenho aqui alguns vídeos de reaction lá, o Fernando Urich aqui, porque eu achava que valia a pena, né? Também o YouTube ele permite que a gente crie rotinas de estudo diferentes e eu acho que até algumas rotinas melhores. Porque, por exemplo, um exemplo, teve uma fase da minha vida que eu estava estudando quase 10 horas, até mais de 10 horas por dia, né? A vista não aguenta ficar lendo o dia inteiro nesse ritmo, seguidamente, vários dias assim, lendo mais de 10 horas. Então, pô, o YouTube você consegue mesclar várias formas, né? Você lê um pouco, aí você escuta, né? Você vê um vídeo.
volta para ler, enfim, permite, né, criar rotinas diferentes, né? Eu acho que são muito enriquecedoras. E também, isso aqui é um ponto bem interessante, né? Há algum tipo de conteúdo, né, que ele é muito mais bem exposto por meio de vídeos. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de estudar, é um hobby, né? Não estudo por uma questão profissional, mas eu gosto de estudar técnica vocal. Eu já li, eu estou acostumado, né, a estudar por meio de lendo artigos, livros, né? Então, obviamente que eu li até uma quantia razoável de material sobre isso, né? Mas convenhamos que é muito mais fácil você saber do que as pessoas estão falando por meio de um vídeo, né? Você vendo aquilo lá na prática do que simplesmente lendo, né? Então há uma série de áreas, né, de temas, de conteúdos que eles são muito mais bem expostos, né, por meio de vídeo do que por meio de artigos, né, por meio de texto. Então, eu acho que essas vantagens, só por aquelas vantagens, eu acho que vale muito a pena inserir o YouTube, né? Considerar o YouTube como uma ferramenta de estudo, né? Mas há limitações aqui ainda bem gerais, né? Primeiro, aquela postura mais ativa que ele pode gerar, que ele deve gerar, né, para a gente conseguir estudar efetivamente por meio do YouTube, ele também acaba ao longo do tempo, né, que a gente começa a estudar tal, criando uma zona de conforto, né? A gente, você identifica algumas referências, alguns canais aqui que é legal, que você gosta de assistir o conteúdo, e aí fica sempre olhando sempre os mesmos conteúdos, perde aquela capacidade, enfim, de se colocar em situações desconfortáveis, de buscar outras coisas, né? Tem também aquela história da gente começar a procurar um conteúdo que reafirma, né, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente está pensando, né? Então, as próprias perguntas, né, os próprios temas que a gente procura já direciona aquele conteúdo que a gente vai encontrar, né? Eu vou falar bastante sobre isso, principalmente no final aqui desse vídeo, né? Da gente ficar buscando conteúdo que reafirma, né, coisas que a gente já sabia ou algumas coisas que a gente já pensava e não buscando coisas novas, né? Não se desenvolvendo. Afinal de contas, o objetivo do estudo é a gente se enriquecer, né? A gente conhecer mais e mais sobre a realidade, né? Não ficar reforçando o conhecimento que a gente já tem ou algumas impressões que a gente já tem. O outro ponto que eu acho bastante perigoso na dinâmica do YouTube é também que ele acaba obscurecendo um pouco a diferença entre aquilo que seria um bom conteúdo e aquilo que seria um mau conteúdo. Porque o YouTube ele tem os milagres da edição, né? É também um ponto que eu vou voltar a falar na sequência. Tem, vou enfatizar inclusive que alguns canais aqui no YouTube, né, que eles não são canais, as pessoas lá, né, os donos do canal, né, ele não se propõe a ser um desenvolvedor de conteúdo, ele se propõe a ser um desenvolvedor de vídeo. Então ele pega conteúdo que está disponível na internet e ele se dedica, né, à forma com que ele vai apresentar aquele conteúdo, como ele vai vender aquele conteúdo, né? E tem muita gente que consegue, né, criar então um conteúdo de um vídeo de muita qualidade para apresentar um conteúdo de baixíssima qualidade. Mas esses milagres da edição, né, isso aí confunde bastante, né? Quando você ainda não é um especialista naquele assunto, né, fica difícil você perceber. Você fala, porra, a pessoa tem um canal tão esteticamente, né, tão bem tratado, né, com muito cuidado de edição, o cara tem uma retórica muito interessante, né? E não é possível que aquele conteúdo que ele está falando é ruim, né? E muitas vezes é assim. E em sala de aula, comparando, por exemplo, com o curso universitário, né? Obviamente tem professores também que têm boa retórica, né, e apresentam um conteúdo que não é bom, né? Mas em sala de aula a gente tem uma possibilidade, assim, um contato muito mais direto. Então você vê uma hora que você faz uma pergunta e o professor não sabe muito bem o que está falando, ou mesmo o contato que você tem com colegas, né, com veteranos, pessoas que estão mais tempo no curso, né. O YouTube, você tem simplesmente ali os comentários embaixo, né, e também como é um ponto que eu vou falar na sequência, né. Às vezes a pessoa consegue criar um fã-clube ali que os próprios comentários do vídeo já ficam enviesados, né, e você não consegue perceber pelos comentários. E tem também um ponto que eu acho muito delicado, que é perder a capacidade de concentração, né? Em que sentido eu quero falar, né? Tem um que eu já até contei para algumas pessoas que como eu consumo muito conteúdo no YouTube, né? E eu assisto o vídeo na velocidade 2.0, né? Até eu sofro para editar os meus próprios vídeos porque eu tenho que ver na velocidade normal.
Isso é alguma dificuldade que eu já tenho hoje de concentrar quando estou vendo a pessoa falando na velocidade normal. Eu acostumei com o vídeo acelerado, né? Eu acostumei com aquele ritmo mais acelerado de fala. Outra questão que eu acho que inclusive atinge quase que de forma geral, isso daqui também passa muito pela TV, né? Não é um legado, né? Uma novidade do YouTube, né? Mas eu acho que o YouTube agrava esse problema, né? Que é uma confusão entre aquilo que é estudo e aquilo que é entretenimento, né? Como tem alguns canais, né, e em algumas áreas, né, que você consegue fazer um vídeo muito instrutivo e ao mesmo tempo assim interessante, bem voltado para o entretenimento, né? Como é possível então aliar essas duas coisas em para alguns conteúdos específicos, né, as pessoas se acostumarem àquilo, né, e isso tudo virar uma confusão com entretenimento, né, e em muitos casos não é. Eu não quero enganar ninguém, pô, grande parte, né, do estudo ele é chato, né? Tem muita coisa que é chata na parte do estudo, principalmente quando a gente está entrando em contato com um autor novo, uma linguagem nova, termos novos. Pô, eu dou exemplo lá no mini curso, eu já falei isso algumas vezes, né? Como que às vezes é difícil a gente extrair os dados, como que é difícil entender a metodologia, né, que o autor utilizou para extrair aqueles dados, e algumas vezes a metodologia apresenta problemas. Então, estudar, pesquisar não é nem de longe algo que a gente pode confundir com entretenimento, né? Bom, mas aí eu pontuei, né, as vantagens e as desvantagens. Eu quero deixar muito claro, né, que eu acho que as vantagens são infinitamente superiores a essas desvantagens, né? Eu trataria mais essas desvantagens, né, como cuidados, né? E eu vou falar isso no final do vídeo, né? Os cuidados que a gente deve tomar aqui no YouTube, né, para utilizar o YouTube de fato como uma ferramenta enriquecedora. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, né, sobre o marxismo, conteúdo sobre os diversos vídeos que tem sobre marxismo no YouTube, né? Eu acho o que tem de melhor, né? O que ainda hoje tem de melhor de produção marxista no YouTube, né? São aqueles vídeos de mini cursos, por exemplo, tem aquele curso famoso do Zé Paulo Neto, né? Tem até alguns reactions meus aqui sobre ele. Esses conteúdos que são produzidos, né? Foram produzidos aí em eventos, né? Não especificamente para o YouTube, mas que foram trazidos depois para o YouTube. Eu ainda acho que hoje esses são os melhores conteúdos sobre marxismo no YouTube. Outro ponto que eu queria comentar aqui, né, que o YouTube ele tem essa vantagem, né, de permitir, né, que, por exemplo, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, né, eu não tenho nenhuma amarra aqui de revista científica, né, de curso acadêmico, né, que limita um pouco a forma com que eu tenho que eu tenho que adotar para expor aquele conteúdo. Eu posso trazer aqui um tema que não é interessante para revistas científicas, enfim. O YouTube ele dá essa maior margem, né, para a gente no tratamento de algumas questões, né, principalmente aqui quando a gente está falando de marxismo, né, vocês sabem como é difícil tratar algumas questões em sala de aula, tratar algumas questões em revistas científicas, né. Então isso aqui o YouTube é uma vantagem muito grande para a gente. E aí tem essa outra, mas ainda assim, né, o melhor conteúdo ainda hoje, né, que eu acho, pelo menos na minha opinião, né, sobre marxismo no YouTube é esse conteúdo que vem de cursos, de mini cursos aí que não foram gravados especificamente para o YouTube, né? A produção para o YouTube, como eu estou fazendo aqui, esse vídeo eu estou gravando para o YouTube, né? Quando eu olho a média desse conteúdo, obviamente que eu não conheço todo o conteúdo, né? Pô, só do meu canal tem vídeo pra caramba, é um canal assim, pequeno, né? Não tem muito conteúdo por aí, né? Canais muito antigos, né, que já postando conteúdo especificamente sobre o marxismo, né? Eu não tenho conhecimento sobre toda essa massa, né? Eu tenho como eu falei, né? Eu consumo muito conteúdo do YouTube, né? Eu vejo muita coisa, né? E aí eu posso dizer que na média, então, o que significa na média? Que tem conteúdos que são muito melhores que a média, tem conteúdos que são piores do que a média, e a média tá, então, a média é isso, né? Aquele ponto ali que marca a distância igual, né? Desses dois pontos, né? A média é ruim.
a média de conteúdo sobre marxismo no YouTube, ela é ruim. Ela, como eu coloquei aqui, né? Na média, os canais marxistas, eles têm reforçado, né? Eles não é um problema novo, né? Mas eles têm reforçado problemas que o marxismo vinha apresentando historicamente, né? Só que na medida em que o YouTube, né, ele ganha ainda que seja nichos, né, mas ele permite que a gente tenha uma repercussão muito maior, né, que a gente atinja muito mais gente, né, eles têm trazido, elevado esses problemas históricos, né, reforçado num nível cada vez maior. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Vou enfatizar, vou apontar aqui alguns pontos específicos, né? Eu tenho visto muito conteúdo, né? Agora eu estou falando especificamente então, dessa produção de marxismo para o YouTube, né? Produção para o YouTube, né? O que eu tenho visto predominado, né? Portanto, tem feito essa média aqui que eu estou falando, né? Conteúdos muito generalistas. Então, por exemplo, vamos comparar aqui, primeiro aqui com o meu canal. Eu tenho pesquisa, né, no campo da economia política, então eu falo dos gestores do capital, crise econômica. Eu tento, todo o conteúdo que eu trago, né, fica mais orbitando ali em torno a esses eixos, né? Por quê? Como eu falei, eu consumo muito conteúdo aqui no YouTube sobre técnica vocal. Nem de longe eu tenho condições de gravar um vídeo aqui sobre técnica vocal e ser minimamente rigoroso. Como eu falei, eu já li muita coisa, eu assisti muito vídeo sobre isso, mas eu não tenho um conjunto de saberes, né, de pesquisa para chegar aqui e trazer um conteúdo satisfatório sobre o tema, né? No marxismo, isso aqui é um problema histórico, porque eu até comentei no último vídeo, né? Como tem aquela história de o Marx nos deu um método dialético, Marx nos deu, né, uma filosofia para entender toda a história da humanidade, ou até entender a filosofia da natureza, né? Como essa conversa é muito forte, né? Tem muita gente que extrai algumas categorias, né? Eleva aquela condição de princípio e acha que consegue entender tudo, das ciências humanas às ciências naturais, por meio, né, daquelas categorias, né? Isso aqui, de novo, isso aqui não é uma novidade do YouTube, isso aí já existia historicamente, né? Mas o YouTube ele traz, né? Ele reforça, né? Ele hipertrofia essas coisas. Tem também, né, aquele problema, né, que eu até fiz referência, né, deixei bastante claro, né, que a minha preocupação aqui é científica, né, e eu sempre enfatizo isso aqui no canal, né, que o canal tem uma proposta mais científica. No marxismo, isso aqui, né, não vamos mentir, né, quando a gente está discutindo marxismo, né, quando a gente está discutindo, por exemplo, o problema das crises, né, sempre vai surgir a questão, né, o que fazer? Que solução que a gente dá para isso? Afinal de contas, a gente só entende a realidade para transformá-la, né? Nem eu aqui, que me considero muito mais cientista do que militante, estudo essas coisas para falar, não, eu estou estudando aqui porque eu quero saber e ponto. Não, na medida em que eu estou aprendendo, né, entendendo como as coisas funcionam, né, eu almejo, em alguma medida, pelo menos ajudar a que essas coisas sejam transformadas, né, que esses problemas sejam solucionados. Então, para a gente, esse problema, né, da intervenção, ele sempre aparece. Agora, mas isso não minimiza essa confusão que há entre fazer política, entre fazer militância e fazer ciência. Eu vou dar um exemplo de fora do YouTube, né? Eu estou lendo um texto lá para o nosso minicurso sobre as crises econômicas, né? E aí tem um texto, né, de um autor, né? Vou comentar sobre ele, né, lá no minicurso, né? Que ele vai fazer uma comparação entre a história da lei da tendência da taxa de lucro com a história da crítica do valor. E aí ele vai falar mais ou menos o seguinte, né? Que ele prefere a história da crítica do valor porque somente na crítica do valor tem uma concepção de crise derradeira no capitalismo. Então veja, isso aqui é um desejo. Eu estou escolhendo uma teoria porque ela tem uma concepção mais catastrofista do capitalismo. E eu quero que o capitalismo acabe. Então, fazer ciência é você extrair as possibilidades, né, inscritas na própria realidade. Né? Se esse movimento não está inscrito na lógica do capitalismo, uma teoria, né,
que conceba ele. Eu não estou entrando aqui no mérito se está certo ou se não está, né? A gente vai discutir isso lá no mini curso, né? Mas é que se não tiver, se o capitalismo não tem não caminha, né, para um movimento, né, em direção a uma crise derradeira. E eu elejo, né, eu prefiro uma teoria, né, que conceba uma crise derradeira. Simplesmente porque o meu desejo que o capitalismo acabe, então essa é uma teoria ruim. É esse tipo de confusão que eu estou falando. Desejo, política com a realidade. Cara, para a gente atuar sobre a realidade, a gente tem que entender a realidade como ela funciona, né? Não tem espaço para desejo quando a gente está buscando encontrar formas de manipular a realidade. Obviamente que o desejo passa, né, com os fins, né, que a gente elege, né, aquilo que a gente quer fazer, né, mas as possibilidades estão escritas na própria realidade. Tem também um problema que eu acho muito sério, né? Que isso aqui também, de novo, é outra questão que é historicamente, né? O marxismo, ele tem um fascínio, né? Tem símbolos, tem a história da foice martelo, tem o hino da União Soviética, né? Tem uma série de ornamentações marxistas, né? Que causam um fascínio. Ou causam uma repulsa também, que para o YouTube é uma coisa importante, né? Se gerar engajamento, né? Então tem muita gente, né, que traz essa ornamentação marxista, mas o conteúdo propriamente não é marxista, ou é um conteúdo muito pobre, né? Você vê que a pessoa nem estudou aqueles autores, né, que ela está discutindo. Isso aqui, de novo, existe historicamente, né, dentro da tradição marxista, de pessoas ali que trazem termos marxistas, mas você vê que ela não sabe direito do que ela está falando, mas o YouTube, de novo, hipertrofia essa lógica. Outro ponto, né, que eu trouxe aqui, né, que há uma confusão. Isso aqui também é um ponto bastante recorrente, né? Uma confusão entre aquele conteúdo que é relevante e aquele conteúdo que repercute. São coisas muito diferentes. O ideal é que não fosse. O ideal é que seria que aquele conteúdo que repercutisse é aquele conteúdo que é mais relevante. Mas não é assim. E até aliando com esse último ponto, né? Como que o YouTube, né? A gente precisa crescer, né? Ninguém cria um canal aqui para ficar falando sozinho, né? A gente precisa que o nosso conteúdo repercuta, né? A gente precisa dessa repercussão. Então isso acaba forçando a gente a negligenciar um conteúdo relevante e algumas vezes, né, alimentar esse último ponto, né? Que é alimentar as distorções. Há distorções, e a distorção aqui eu não estou falando por exemplo, eu venho aqui e apresento um conteúdo distorcido, não é isso que eu estou falando aqui nesse ponto. Eu posso apresentar um conteúdo bom, só que a gente sabe que no YouTube a maioria das pessoas não assistem o vídeo inteiro, elas vão assistir ali, por exemplo, esse vídeo aqui, não sei quanto tempo tem, mas vamos supor, 40 minutos. As pessoas vão assistir ali em média 7, 8 minutos, a média vai ser 7, 8 minutos do vídeo, né? 10 no máximo. Isso aqui é um prato cheio, né, para que as pessoas saiam distorcendo o conteúdo do vídeo, né? Quando eu venho e taco ali na thumb do vídeo, né, na prévia, um nome mais sensacionalista, um nome do vídeo com um conteúdo mais nebuloso para gerar repercussão, eu estou alimentando uma distorção. E isso é muito frequente aqui no YouTube, principalmente nessa nossa área. Agora, né, estou falando pra caramba, mas eu também queria falar com algum cuidado, né, desse problema aqui, das dificuldades que os produtores de conteúdo têm enfrentado, né? Porque eu desci o pau aqui, né, no conteúdo que tem sido produzido, mas a gente tem que entender, né, que eu falei também que tem vantagens, né? A gente é um pouco mais livre, né, daquelas amarras das revistas científicas, né, dos cursos universitários, então a gente pode falar mais livremente aqui no YouTube, mas há outras amarras. Então, como eu comentei, né? Ninguém vai chegar aqui e vai produzir um conteúdo e falar, não, vou produzir aqui o melhor conteúdo e foda-se se as pessoas estão assistindo ou não. Ninguém vai fazer isso. A gente faz conteúdo porque a gente quer passar para outras pessoas. E para isso a gente precisa se submeter à lógica do YouTube, né? Ao algoritmo do YouTube, né? E o algoritmo do YouTube, ele demanda da gente repercussão. Então, o próprio algoritmo do YouTube vai forçando, né, que os produtores de conteúdo caiam naqueles vícios de alimentar a distorção, de atacar um título mais sensacionalista, fazer uma thumb mais sensacionalista. E aí você vai falar, não, mas eu não quero me submeter a essa lógica. O YouTube, ele é tão sem vergonha com isso, que ele esfrega na sua cara os indicadores. Então,
Eu ia até printar essa tela, eu esqueci, né? Essa semana, por exemplo, quando eu entro ali na parte do canal, né? Vou lá procurar conteúdo e tal. Ele fica esfregando ali que essa semana o canal teve menos visualizações do que na média. E aí tem é cheio de dados ali, em vermelho, mostrando, ó, desempenho aqui caiu. Então o YouTube ele fica esfregando, né? Ele fica mexendo com o produtor de conteúdo para falar, ó, você tem que mudar, você tem que fazer diferente, porque ó, você está perdendo espaço. Então veja, isso é algo que prejudica muito, né, a liberdade da pessoa quando ela está produzindo conteúdo, né? Outra questão, o YouTube ele virou uma fonte de renda importante para muita gente, né? A gente está no capitalismo, capitalismo é essa merda. Tem muita gente pô, que quer produzir, quer estudar, quer se dedicar mais seriamente a isso. E tem muito pouco espaço hoje. Pô, concurso para docente está difícil. Para ingressar em mestrado, em doutorado, está difícil, né? Então, o YouTube, né, acaba virando uma opção para muita gente, né, de renda, né, para poder se dedicar a essas atividades. E quando o YouTube vira sua renda, né, você precisa tratar ele como um negócio. Você não pode fazer um conteúdo pouco atrativo e correr o risco, né, de sumir aqui no YouTube, sendo que ele é sua principal fonte de renda, ou se ele é uma fonte de renda muito importante, né? Então isso acaba também amarrando muito os produtores de conteúdo. E o último ponto, né, é a história. Cara, quando você entra no YouTube, né, para utilizar uma palavra, né, tá na moda dos coaches, né, resiliência. Você precisa ser muito resiliente. Você tem que ter muita paciência com comentários ofensivos, com comentários provocativos. E isso, queira ou não, né, se você não tem essa resiliência aí, né, que o pessoal fala, você acaba caindo em alguma tentação de distorcer um pouco seu conteúdo, de fugir de sentir necessidade de dar uma resposta para aquela provocação, entrar naquela provocação e algumas vezes ir partir para um conteúdo que não é o conteúdo que você domina. Enfim, há uma série de problemas, de distorções que surgem, né, dessa relação é, mais problemática, né, com esses comentários ofensivos, com essas provocações, né, eles acabam também atrapalhando bastante a atuação aqui dos produtores de conteúdo. Mas enfim, vamos voltar para a nossa pergunta aqui. Vale a pena estudar marxismo pelo YouTube? Eu já falei que vale a pena estudar pelo YouTube, mas vale a pena estudar marxismo pelo YouTube? Então, considerando todos esses problemas? Sim, vale, mas desde que você tome os devidos cuidados. Porque o primeiro ponto que eu quero enfatizar é, de novo, que todos esses vícios que eu estou tratando aqui do YouTube não é uma novidade histórica, na tradição marxista, né? É simplesmente uma hipertrofia. Hipertrofia no sentido que tem atingido mais gente, né? Mas isso aqui não é uma novidade. Então, a gente vai se deparar com esse tipo de problema no YouTube ou fora do YouTube. Então, eu acho que o YouTube é uma ferramenta muito interessante, portanto, a gente tem que utilizar ele. Mas essa experiência vai ficar muito mais enriquecedora se a gente tomar alguns cuidados, que eu vou falar deles aqui na sequência. Primeiro deles, né? O mais óbvio, né? Eu comentei aqui algumas vezes já, vídeo com engajamento não significa que um vídeo tem muito engajamento e que aquele vídeo é bom. Também aquele vídeo que repercutiu muito, que é um vídeo bom. Eu falo aqui pelo próprio. Eu posso utilizar como exemplo o meu próprio canal. Tem os vídeos com mais engajamentos que eu não acho que são os melhores vídeos do canal. Tem vídeos que repercutiram que eu acho que não são os melhores vídeos do canal. Mas isso aqui é da própria dinâmica do YouTube, né? Mas a gente tem que saber isso. E, obviamente, outro ponto, né, que eu falo. Quando eu estou pesquisando, vou começar a pesquisar um novo tema aqui no YouTube. Obviamente, né, eu vou lançar a pergunta, o YouTube vai me mostrar os primeiros resultados são seus vídeos com maior engajamento. Eu vou clicar naqueles vídeos também. Eu não estou dizendo para não que para a gente fugir dos vídeos com maiores engajamentos. Não é isso. Mas a questão é ter clareza de que os vídeos com maior engajamento não necessariamente são os melhores vídeos. Ponto. Aquele ponto também que eu já comentei, né? A pessoa que aqui está falando pode ter uma retórica muito boa, pode ter um vídeo com uma edição muito mais cuidadosa. Pô, tem YouTube hoje com teleprompter, então, que decora 3 frases, grava, corta, grava mais 3, então fica aquele vídeo curto,
com frases todas muito bem encaixadinhas, né? Obviamente que isso aqui é muito mais agradável para quem está assistindo. Pô, um vídeo como esse aqui, longo pra caramba, com hora que eu me confundo. Não, isso aqui é muito mais chato, muito pior, mas a grande questão é que há vídeos com uma produção muito melhor, que o conteúdo é ruim, e há vídeos, enfim, que a produção é mais sofrida, mas o conteúdo é melhor. Não estou falando que é o caso desse vídeo aqui não, mas enfim, é o que eu tento fazer. Então essa diferença entre ser produtor de conteúdo e produtor de vídeo, né? Até tem também aquela história do tempo que você vai dedicar para essas coisas, né? Eu dedico, por mais que esse vídeo aqui fique muito longo, acreditem, esse tempo aqui é incomparavelmente menor que o tempo que eu precisei para fazer todo esse roteiro. Depois, no último momento que eu decidi fazer esses slides, como eu falei, eu estava fazendo o roteiro na mão, que eu ia gravar, olhando diretamente para a câmera. Enfim, isso aqui tomou muito tempo. Foi um vídeo aqui que eu fui amadurecendo ele durante, como eu falei, quase um ano para amadurecer esse vídeo aqui. Outro problema, né? Isso aqui também, eu faço isso aqui às vezes e eu sempre alerto vocês, né? Cuidado com simplificações e analogias. Eu também falei isso aqui lá naquele vídeo das dificuldades de estudar o capital, né? Não tem como. O próprio Marx faz simplificações. Não tem como introduzir esse conteúdo aqui. Qualquer conteúdo, né? Vamos pensar lá na física do ensino médio. Quando a gente começa a fazer um negócio, lembra? Tem que desprezar atrito, tem que desprezar a resistência do ar. A gente começa com simplificações. O problema é quando você vê que a pessoa está simplificando porque ela não conhece a complexidade do negócio, então ela está tratando como simples porque ela acha que é simples daquela forma, ou ela vicia naquela simplificação e nunca te mostra, né, as complexidades daquilo, né? E também aquela história das analogias, né? Como eu falei, as analogias são um recurso pedagógico importante, mas tem suas limitações. Outro ponto também para tomar bastante cuidado é com esses temas que estão em evidência. Por que esse ponto aqui é importante? Porque, por função de toda essa lógica aqui do YouTube, né? A gente tem que buscar esses temas que estão em evidências porque eles vão nos trazer mais views, né? Mais repercussão. Só que em muitos casos o que acontece é que a gente não tem nada para falar sobre aquele tema que tem evidência, né? Então aquela correria para ler uma coisinha ou outra aqui, absorver um conteúdo e apresentar algum vídeo aqui para ganhar seguidores, para ganhar views, para ter uma repercussão. Então você pode apresentar um conteúdo sobre diversos temas, né? Mas nunca apresentar um conteúdo de fato contributivo, né? Esse aqui é o último slide aqui. Eu acho que são as duas coisas, né, mais importantes aqui que a gente tem que fazer, né, para evitar esses problemas. Primeiro, né, correr atrás das fontes. Em vários momentos da minha própria vida, eu utilizei o YouTube, né, como a minha principal ferramenta de estudo. Por várias circunstâncias, né, no momento não estava com muito tempo para ficar lendo, enfim, estava com alguma dificuldade e tal, eu utilizava o YouTube como a principal ferramenta de estudo. Mesmo nesse caso, separa um tempo ali para ir correr atrás ali de algumas fontes que são recorrentes ali daquele canal que você está vendo, ou faz uma auditoria ali, pega duas fontes que ele cita, vai lá ver se é aquilo mesmo que ele está falando, né? É quase que um... Vou dar um exemplo com aquela história que eu falei, né? Eu consumo muito conteúdo sobre técnica vocal, né? Eu vejo muita gente falando lá de uma pesquisadora dinamarquesa chamada Catherine Sedlin. Acho que é dinamarquesa, até esqueci a nacionalidade dela. Eu peguei, falei, não, peraí, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Fui e peguei e li o livro dela. Era um livro bem longo, separando um tempo importante para isso. Mas, enfim, com isso eu consegui já ver que algumas pessoas estavam dando só um argumento de autoridade ali, porque não é bem isso que ela está falando, não. E isso aí foi até um negócio legal que eu vi um canal específico lá que eu achava que era um canal mais humilde lá, eu vi que era o canal mais honesto. Então isso aqui é um procedimento isso aqui é bem importante. E outra coisa, né? Talvez acho que isso aqui
É a melhor dica que eu tenho para dar. Sempre que você assistir um vídeo, né, quando terminar, faça a pergunta. Eu gostei desse vídeo porque eu aprendi algo novo, ele me trouxe uma reflexão nova, questões novas, ou porque ele reafirmou algo que eu já pensava. Isso aqui é muito importante para a gente não cair naquela zona de conforto que eu falei lá no início, né? Quando eu estava falando das desvantagens do YouTube, né? E a gente, assim, também a gente consegue ver, é, escapar daquele canal que fica trazendo um conteúdo que ele sabe, né, que as pessoas pensam aquilo, né? E ele fica trazendo aquele conteúdo justamente para ficar reforçando aquele engajamento que ele já tem. Isso aqui pode ser bom para militância, pode ser bom para política, mas isso aqui não é ciência e é muito ruim, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso enriquecimento pessoal. Gente, avisos finais que esse vídeo aqui ficou absurdamente longo. O quadro, né, de respondendo questões e comentários. Gente, essa semana eu respondi individualmente, né, muitas questões. Algumas pessoas me procuraram em inbox, outras questões trouxeram questões pontuais. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, né? Mas o que eu gostaria de sugerir para vocês é que sempre que vocês forem fazer uma questão que você fala, pô, isso aqui é de interesse geral, acho que as pessoas podem se interessar por isso aqui, ou mesmo fazer um comentário, pô, você assistiu esse vídeo aqui, você tem um comentário para fazer, pô, você discorda de mim, você quer me ver reagindo àquele comentário, você quer que mais pessoas vejam aquele comentário, lança lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, para aquele post que eu fiz lá na seção comunidade, né? Só para explicando, né, quem ainda não viu nenhum vídeo, né, o primeiro vídeo dessa série aqui. Esse vídeo, nesse quadro de respondendo questões e comentários, né, eu coloco as questões na tela, nos comentários na tela desse post, eu vou passeando pelo post e vou respondendo as questões, os comentários que o pessoal vai trazendo lá. Então a gente permite que outras pessoas tenham acesso, né, à resposta que eu vou dar àquela questão, ou mesmo, por exemplo, ou você pode estar criticando, né, se opondo ao conteúdo que eu estou trazendo aqui, também é uma forma das pessoas entrarem em contato com isso, né. Então, eu acho que pro conteúdo, eu acho que para todo mundo vai ficar bem legal, né? Se vocês criarem esse hábito, tipo, isso aqui vai ser bem contributivo, ou isso aqui é uma questão bem importante, coloca direto lá. Outro ponto, né, que eu sempre faz muito tempo que eu não lembro, né, que o canal aqui também, né, além do YouTube, né, tem o Facebook e o Instagram. Então, quem ainda não segue lá no Facebook e no Instagram, corre lá. E por último, né, o Trava-Língua. Aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se gostou desse vídeo, dê o joinha. Se não gostou desse vídeo, como eu falei, é importante também o engajamento aí que repercuta. Então pode dar o dislike, pode criticar aí. Isso aqui, infelizmente, faz parte do YouTube. A gente tem que alimentar também as críticas. As críticas construtivas, obviamente, são sempre muito bem-vindas, né? Mas mesmo as críticas não construtivas. Gente, é isso. Desculpa que eu me alonguei muito nesse vídeo, mas como eu falei, é um tema muito importante e eu não queria simplesmente chegar aqui e causar polêmica, sair apontando o dedo na cara das pessoas e não trazendo o melhor conteúdo para vocês, gente. Então, eu tentei que, de fato, trazer o melhor conteúdo possível, né, sabendo que era um tema assim, que vocês estavam demandando bastante. Gente, um abraço e até a próxima.